bom que você venha ouvir e ver mais uma pré-aula da classe Jardim de Infância. Eu sou a Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e é muito bom estar aqui com você para compartilhar de mais uma pré-aula. E hoje começamos com ouvidos grandes. Já a Tia Ali vai falar sobre esse ouvido. Muito bem, antes de começar minha pré-aula, eu quero mandar um alô, um beijo muito especial para algumas professoras da classe Jardim de Infância que entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Messenger e a gente trocou figurinhas, foi algo bem legal. O super beijo vai para a professora Edivânia, de Minas Gerais, para a professora Elma, de Salvador, para a Lília, de São Paulo e para a Valéria, do Rio de Janeiro. Meninas, eu fiquei muito feliz com o contato de vocês, foi muito bom, fiquei muito alegre, foi uma experiência muito bacana a gente ficar conversando e trocando figurinhas. E agora eu quero compartilhar com vocês, professor, 2 biblionildos que nasceram aí no decorrer desse trimestre. Com certeza nasceram mais, mas eu recebi a foto de apenas 2. Um que nasceu lá no Rio de Janeiro e o outro nasceu em Minas Gerais. Vamos ver as fotinhos? E aí também você já viu a biblioteca que a professora Valéria fez. Na verdade, ela já tinha esse material, mas após a nossa sugestão aqui no vídeo, ela voltou a usar esse material. Essa biblioteca ela fez de fitas, cassetes, né? Aquelas que a gente tinha antigamente. Eu achei muito legal. E aí também vocês viram um pouquinho do material que a professora Edivânia preparou aí para esse trimestre. Então, fiquei muito feliz com esses materiais. E você, professor da classe, que quiser compartilhar conosco também seu material, mande fotinhos, mande recadinhos, que vai ser um prazer estar aqui mostrando seu material para os outros professores. Agora eu vou mostrar para vocês uma dica sobre os livros da Bíblia. Como estão os livros da Bíblia aí? Suas crianças estão decorando? Estão gravando? Então, essa dica aqui é feita com um copinho de café, copo de isopor, que você pode estar dando a dica para os pais fazer com as crianças. É uma dica bem legal. Aqui esse copinho, ele é de 50 ml e eu fiz impresso. Eu imprimi naquelas folhas de etiquetas, que é a folha toda, ela é a etiqueta, a folha A4. Eu imprimi lá, coube quase todos os livros na folha e depois eu só recortei, né? Então, essa é uma dica, olha que legal. E daí, como funciona? Você vai decorando com a criança aos pouquinhos. Esse aqui eu fiz para fazer com meu filho. Ainda não comecei, quero começar essa semana. Aí a gente começa decorando, por exemplo, 10 livros. A gente vai trabalhando e vai decorando aqueles 10 livros. Daí depois o que você começa a fazer? Tipo, quando você vê que ele gravou, você começa a misturar os copinhos. Vai lá, coloca agora na ordem e eles precisam montar a sequência novamente da forma certa para ficar. E daí a ideia qual é? Começa aos pouquinhos e vai acrescentando, por exemplo, decorou 10. Daí vai acrescentando de 2 em 2, deve ficar 12 livros decorados. E vai indo até que daqui a pouco, quando você vê, a criança decorou 66 livros. Então essa aqui é uma ideia legal para você dar para os pais, né? Para os pais estarem fazendo. Essa ideia eu peguei da internet e eu fiz para fazer ali com meu filho. E eu tenho certeza que vai ser um momento bem especial que a gente vai ter. E professor, você também pode fazer um para ter na classe, para que vocês possam brincar com os livros da Bíblia. Quando sobra aquele tempo, às vezes
Tem criança que foi terminando a atividade, você precisa fazer alguma coisa para essa criança não ficar sem fazer nada. Uma ideia é essa, faz o jogo dos livros da Bíblia no copinho e vai brincando com a criança e a criança também já vai decorando. Então essa é uma ideia bem legal que eu vi na internet e trouxe para compartilhar com vocês. Olha aqui o copinho é um pouquinho maior e aqui eu escrevi os livros da Bíblia com um canetão, né? Também é uma ideia que você pode estar ali fazendo. Para ter na classe, eu sugiro que o copo seja maior, que daí é mais fácil para estar lendo, né? Esse ali que eu fiz menorzinho é o que eu vou estar usando lá em casa. Então essa é a dica aí para você incentivar os seus alunos a estarem naquele desafio que a gente lançou na primeira pré-aula, né? De estar decorando os livros da Bíblia. Então vamos começar a nossa pré-aula. Estamos na lição de número 4. Ela tem por título Aprendendo a respeito do livro de Deus. E o objetivo é entender a importância de aprender sobre Deus e estudar a Bíblia diariamente e demonstrar atitudes de respeito para com a palavra de Deus quando ela estiver sendo lida. É muito importante, professor, você ler o objetivo e colocar o objetivo em prática durante a sua aula. Professor, leia a lição, leia a história na Bíblia Sagrada, leia uma, 2 vezes, para que você possa entender bem, para quando você transmitir para os seus alunos, eles venham compreender de forma clara e fácil. Professor, você trabalha com crianças de 5 e 6 anos. Você não pode ter uma linguagem complicada, porque senão eles não vão entender nada. Então você precisa estudar para que você transmita a palavra de Deus de forma fácil, prática, mas verdadeira, falando exatamente o que a Bíblia diz, para que seus alunos entendam. Então, agora vamos lá. A ideia da lição é de você receber os seus alunos com uma orelha, um ouvido, né? Bem grande, que foi assim que eu comecei a pré-aula, né? E você vai fazer o quê? Você vai colocar a orelha do lado da sua e vai dar um abraço apertado em seu aluno e você vai falar: que bom que você veio ouvir as histórias da Bíblia. E assim você vai fazer com todos. A minha ideia para esta aula é você fazer a festa das barracas, a festa das tendas, que tem tudo a ver com a nossa lição, né? Então, assim, por exemplo, na minha classe, eu quero fazer 4 barracas. Eu vou fazer como? Com cadeiras, né? Com cadeiras plásticas e lençol em cima. Eu vou fazer dessa forma. 4 e vou colocar em média 3 a 4 crianças dentro de cada barraca. E aí, professor, já é a oportunidade de você receber a criança na porta e já indicar qual barraca ela vai sentar. Ah, você vai sentar na cor vermelha, você vai na verde. Aí, professor, você já vai ser bem esperto e já vai separando aquelas crianças que você sabe que não podem sentar juntas, porque elas acabam te ajudando demais na aula, né? Então, você separa elas para que você consiga dar melhor a sua aula. E como vai funcionar? As crianças vão ficar dentro da barraca. Daí você vai fazer o combinado com eles. Crianças, quando vocês estão dentro da barraca, vocês podem conversar com os seus amiguinhos que estão aí na barraca com vocês. Quando vocês verem que a prof traz a orelha e colocar aqui, né? Coloca aqui, vocês saem da barraca e ficam aqui ao redor da prof para escutar o que a prof vai falar. Então essa é a ideia. Daí, claro, professor, você vai começar com a oração, daí você faz a oração, faz um momento do louvor, sempre de 1 a 2 músicas. Para o louvor, eu estava escutando e eu achei que eu gosto muito dessa música da Aline Barros, aquela que diz Eu li na Bíblia, porque ele fala de várias histórias da Bíblia nessa música. Então é um louvor bem legal para você estar cantando com eles e como ela tem bastante gesto, é uma música bem dinâmica para cantar na classe. Então
Então você pode fazer um momento do louvor, daí o que você faz? Geralmente, depois do momento do louvor, eles acabam ficando com sede, né? Você pode mandar eles voltar novamente para a barraca, você pode passar servindo água para eles dentro da barraca, para eles matar a sede, né? Do momento do louvor, que é um momento mais agitado. Então você serve aguinha para eles. Eles ficam na barraca e ficam conversando. Daí, sempre quando você pegar a orelha, eles saem para ver o que a prof quer falar. Então essa ideia aí já deu para vocês entenderem como eu vou fazer na minha aula. Agora no momento eu não vou mais ficar fazendo com vocês, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então daí, agora a gente terminou ali o louvor, a gente vai para o momento do versículo do dia. O momento do versículo do dia, eu preparei esse daqui, eu achei muito legal, né? É a Bíblia, você coloca um fone de ouvido ao redor e coloca o versículo, né? A fé vem por ouvir a mensagem, ou a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tem várias versões, né? Romanos 10 e 17. A da lição é essa daqui. A fé vem por ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem que o pastor prega lá na frente, a mensagem da palavra de Deus. Outra forma que eu preparei para o versículo é essa daqui. A fé vem por ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Aqui eu coloquei uma Bíblia, né? Romanos 10 e 17. Esse também é um outro modelo que você pode estar fazendo. Eu preparei essas duas maneiras do versículo. Essas orelhas aqui, eu achei em casa de festa. É uma orelha emborrachada que você também pode estar colocando para a hora que você receber o seu aluno, ó. Você coloca, ao invés de mostrar aquele do cartaz, você pode estar fazendo. Que bom que você veio para ouvir a mensagem de Deus, né? É uma ideia também bem legal, que com certeza as crianças vão olhar. Ui, professora, que orelhão mais estranho, que orelha mais feia. Mas é uma forma que você vai chamar a atenção. Imagine, você assim, né? Com as orelhas, você vai chamar a atenção e também vai ser algo bem especial. Esse aqui eu comprei em casa de festa, é bem baratinho. Então, para explicar o versículo, eu procurei alguma dinâmica que as crianças viessem entender. Sinceramente, pesquisei, não achei nada legal. O que eu achei legal e diferente é uma história, que ela é pequena, bem curtinha, mas que dá para entender o que é fé. Porque eu queria explicar o que é fé para as crianças. Porque cada um tem um conceito, né? Eu perguntei para o meu filho, filho, o que é fé? Ele respondeu, é não ter medo. Exato, tá certo. Fé é isso, mas fé é mais do que isso. Fé é acreditar que algo vai acontecer. Então, para esse momento, eu preparei uma pequena história que eu li na internet, está no blog da tia Ju. E lá conta que havia uma igreja no meio de muitas fazendas. E os fazendeiros estavam muito tristes, porque fazia tempo que não chovia e eles estavam perdendo toda a plantação, eles não estavam conseguindo colher nada e estava tudo muito difícil. E daí o pastor da igreja falou assim, olha para os fazendeiros, na segunda-feira eu vou fazer um momento de oração para que Deus venha mandar chuva. Ao invés de vocês irem para a roça, vocês vão vir para a igreja. E aqui nós vamos orar, vamos levantar um clamor e Deus vai nos ouvir e vai mandar chuva. E os fazendeiros foram todos para a igreja. A igreja ficou lotada, ninguém foi trabalhar na roça, foram tudo para a igreja. E o que chamou a atenção do pastor foi que uma menininha estava com um guarda-chuva. Sim, Suzy, ela tinha 8 aninhos e ela estava com um guarda-chuva. O pastor olhou, pensou, nossa, essa menina realmente tem muita fé de que Deus vai ouvir a oração. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a orar, a levantar aquele clamor e no mesmo momento Deus começou a mandar a chuva e começou a chover. Todos os fazendeiros foram para casa novamente, felizes da vida porque estavam chovendo. Todo mundo se molhou, mas Suzy não se molhou porque ela estava com o seu guarda-chuva. Então essa é uma pequena história que você pode contar
que assim como Suzy, ela acreditou, ela teve fé, ela levou o guarda-chuva porque ela sabia que Deus ouve a oração e que Deus ia mandar a chuva. Então ela foi uma menina de muita fé. Eu acredito, professor, que você contando essa história rápida, as crianças vão entender muito bem o que é fé. Que fé é a gente acreditar em algo que talvez seja impossível, mas se a gente ter fé, com certeza vai acontecer. Então essa é uma dica que eu deixo aí para você, professor, para o momento do versículo você está explicando o que é fé. E agora vamos ver a nossa história, né? A história fala sobre Esdras, que o povo fez, estavam em festa, né? Estavam nas tendas, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, eu não vou contar a história, né? Mas o que eu fiz aqui? Vários bonecos. Esses bonecos aqui são feitos de rolo, né? Vários bonecos. E aqui cabana feita de papelão. Essa ideia das cabanas de papelão, quem me deu foi a Prof. Valéria, do Rio de Janeiro. Obrigada, ó, amei a dica. Então, essa é uma ideia para fazer que o povo estava acampando e eles ficaram acampados por 7 dias e eles iam ouvir o que Esdras lia para eles. Aqui eu fiz o Esdras, né? Aqui coloquei algumas coisinhas escritas em um papelão também. Coloquei aqui na mãozinha dele, que daí ele vai lá e lê para o povo, né? E o povo fica escutando a palavra de Deus que Esdras está pregando. Então essa é uma sugestão que eu trouxe para o momento da história. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Outra ideia que eu trouxe é o Esdras dessa forma aqui. Um boneco, né? É uma caixa de sapato, que fizemos o boneco aqui. E esse vai ser o Esdras, né? Daí você coloca ele lá, as crianças já são o povo, e daí para o momento que ele está lendo a palavra, eu fiz aquela ideia dos rolos, né? Os 2 rolos. Então, Esdras está lendo a palavra. Daí coloca aqui, né? E ele lê a palavra. Professor, para esse momento dessa história, eu também preparei para, quando chega nesta parte aqui que a lição fala que a gente deve falar sobre reverência na casa do Senhor para as crianças, eu preparei essa história aqui que você pode fazer Esdras contando para as crianças, né? Olhem só, essa boca. Ui, tá reclamando. Ela tá falando, ela não tá uma boca feliz. Por quê? Porque quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente fica de cochicho com o nosso amigo e a gente não adora o Senhor, a nossa boca fica assim, com cara feia, fica reclamando, não é algo legal. Agora, quando a gente vem para a casa do Senhor para adorar a Deus, para cantar os louvores, olha só, a nossa boca fica feliz porque a gente está adorando ao Senhor. Daí os pés, olha só que pezinho triste. Por que será que esse pezinho está triste? Ah, porque quando o pastor está pregando, ele sai correndo pela igreja, ele corre para lá, corre para cá, ele não fica parado para escutar o que o pastor quer falar, a mensagem de Deus. Isso não é legal a gente fazer na igreja, mas olha esse pezinho como está feliz. Assim deve ser o nosso pezinho. Na casa do Senhor a gente deve andar. Sim, sempre andar, nunca correr. Porque quando a gente corre, o nosso pé fica triste. Agora, se a gente andar na casa do Senhor, ele fica feliz. Mas os nossos pés não devem ficar andando no momento da história, no momento que o pastor está falando, pregando sobre a palavra do Senhor. A gente deve sempre ficar calmos, tranquilo. E assim, professor, também eu fiz da mão, né? Quando a mão não adora o Senhor, ela fica triste, mas se ela é uma mão que adora, que levanta, que canta, é uma mãozinha feliz. O ouvido, né?
o ouvido fica triste se a gente quer ficar escutando um amigo conversar. Quando um amigo está conversando com você e você está escutando, fale para ele: ei amigo, a gente conversa no final do culto. Agora eu vim para escutar o que o pastor quer falar. Ó, daí seu ouvido fica feliz se você quer escutar o que o pastor tem para falar. Então essa é a dinâmica, né? E daí o seu coração ele fica muito triste se você vem para a casa do Senhor para bagunçar, para correr, para cochichar, para conversar com um amigo. O seu coração fica triste. Agora, se você vem para ouvir a palavra do Senhor, para adorar, para falar, usar sua boca somente para falar com Deus, seu coração fica muito feliz e você sai do culto assim, renovado, alegre e feliz. Então essa é uma história que você vai estar encaixando ali que Esdras está contando para o povo no momento que falar sobre a reverência na casa do Senhor. Então essa é mais uma dica. Então, vamos ver o que mais que nós temos. Para o momento de fixar a aprendizagem, a lição nos traz o quê? As crianças, colocar as crianças na barraca, né? Como as crianças já estão, que a gente já está fazendo aquela dinâmica desde o começo da aula, a lição sugere o quê? Fazer perguntas sobre a aula para as crianças responderem. Eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer perguntas. Eu vou chamar os meus alunos para eles irem falar a história que eles mais gostam da Bíblia, para eles virem contar, compartilhar. Porque criança, ela não fala muito tempo. Tem uns que são bem empolgados, começam a falar e não param mais. Mas geralmente eles têm um pouco de vergonha assim nessa idade, então eles falam bem rapidinho. Então o que vai acontecer? Se você tem uma classe grande, muitos alunos, a minha ideia é que você faça o quê? Faça por barracas. Então escolha um personagem e apresente sobre ele, por exemplo, Davi matando o gigante. Faça uma apresentação para a gente ver, a turma toda. Mas se você tem poucos alunos, você pode chamar cada aluno para vir falar sobre o seu personagem predileto da Bíblia para contar a história sobre ele, sobre a Bíblia. Nada de super-herói e fadas e princesas, não. A gente quer histórias da Bíblia. Com certeza, esse momento vai ser muito especial. E a minha dica é o quê? Que você vista a criança, né? Com uma túnica, com alguma coisa na cabeça, que elas estejam ali representando Esdras, contando as histórias da Bíblia para o povo. Essa é a minha ideia para fixar melhor, né, o aprendizado. Vamos ver a linha do tempo, né? Para a linha do tempo, professor, é importante você fazer antes de contar a história, né? Que daí você vai relembrar tudo que eles estão aprendendo, né? Como a gente já tem explicado, a gente fez a Bíblia, né? A primeira lição é sobre o que era a Bíblia, como a Bíblia era antigamente, como ela é hoje, como ela foi dividida. A gente falou um pouquinho sobre a Bíblia. A segunda lição, a gente falou sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. A terceira, e assim, é sempre legal você deixar as crianças falar, né? O que aconteceu aqui? As crianças vão contar. Por exemplo, com certeza, quando você colocar nessa figura e perguntar o que aconteceu aqui, eles vão falar: o rei malvado colocou fogo na Bíblia, na palavra de Deus. Deixa eles falar do jeitinho deles e você só vai fazendo ali a aplicação em cima, né? E para a linha do tempo de hoje, a lição de número 4, eu fiz umas tendas, né? Umas barraquinhas e coloquei Esdras contando a história da palavra de Deus para o povo, né? Então essa é a nossa linha do tempo. Eu acabei esquecendo de mostrar e de fazer, né, a nossa Bíblia gigante. Essa Bíblia gigante é a Bíblia que a gente fez e todas as histórias a gente faz saindo de dentro dela, que assim as crianças entendem que todas as histórias que elas aprendem na escola dominical está escrita na Bíblia Sagrada. Hoje eu não usei, que aqui na pré-aula
ela é um pouco grande, acaba não tendo espaço e ficando ruim. Mas na sala a gente está usando ela, tudo tem saído de dentro dela. E as crianças já estão começando a ficar curiosas. Nessa última aula já ficaram, o que vai sair de dentro da Bíblia? Que história que vai ser? Então tem sido uma experiência bem legal. Outra dica, professora, que eu acabei esquecendo, que eu queria ter falado e não falei, é sobre quando você lê o versículo da Bíblia, leia o versículo na Bíblia, antes de mostrar o cartaz, antes de fazer qualquer dinâmica, né? De mostrar alguma coisa, leia o versículo na Bíblia, para as crianças entender que o versículo está escrito lá na Bíblia Sagrada. As crianças nessa faixa etária, a maioria tem Bíblia, ainda são Bíblias ilustradas, né? Porque eles não sabem ler, então são Bíblias com muitas figuras, não tem como fazer eles abrir na Bíblia na página deles. Mas se você perceber que seus alunos, por exemplo, têm a Bíblia já normal, livro por livro, capítulo por capítulo, faça eles abrir a Bíblia para que eles venham ler também lá na Bíblia antes de ler o cartaz que você preparou, porque isso é muito importante eles entenderem que tudo que a gente ensina vem da Bíblia Sagrada. Professor, dia 15 de outubro a gente comemorou o Dia do Professor, então essa semana toda é uma semana de comemoração. Quero mandar um abraço especial para cada professor que se prepara, que se dedica para estar ensinando. Tem uma frase que eu acho muito legal, que diz assim: quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. É isso mesmo. Parabéns, professor. Feliz dia aí do professor, né? Tudo de bom. Que Deus continue te abençoando, te dando criatividade para que você possa cada vez mais estar ensinando a palavra de Deus aos nossos pequeninos, porque o coração da criança é de quem chega primeiro. E também eu já quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo especial para minha amiga e companheira de classe, a Prof. Pri, a Priscila, né, que também grava os vídeos aqui da pré-aula, que no domingo agora, dia 22, ela está completando mais um ano de vida. Parabéns, minha amiga, tudo de bom, continue sendo essa mulher maravilhosa que você é. Você tem sido um exemplo para mim. Pri, amo você e desejo tudo de bom para você. Então, professora, era isso que eu tinha para compartilhar com você. Espero que nós estejamos ajudando vocês. Compartilhe conosco seus materiais. Deixa aí um recadinho nos comentários. Dá um joinha aí pra gente, que vai ser muito bom receber o seu alô e ter o seu contato. Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus venha te usar grandemente em sua aula. Leia a história na Bíblia, leia a sua lição, se prepare, se dedique e dê o seu melhor. E com certeza você vai fazer a diferença na vida das crianças. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo da tia Ali. Tchau, até o nosso próximo encontro.